Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de instrumentalização do projeto Tamo Junto. Então, essa é a nossa sexta aula, né? E a gente vai conversar sobre autocompaixão. Então, só recuperando que a proposta toda desse curso, né, é oferecer para vocês novas ferramentas, novas habilidades, novas informações, né, que possam contribuir para que vocês estejam diante desses meninos, né, dos adolescentes, com os quais vocês trabalham cotidianamente, né, da melhor forma possível. Então, servindo ao crescimento deles, à recuperação deles, da forma mais eficaz possível, né. E nisso, a gente entende que a autocompaixão tem um papel muito importante, assim como a autorregulação, né, e o entendimento de como as emoções funcionam, né. Então, hoje a gente vai falar sobre autocompaixão. Essas são as perguntas que a gente tenta investigar hoje. Como nos relacionamos com nossos sofrimentos, com nossas falhas, com as nossas imperfeições? É possível desenvolver uma relação de verdadeira amizade, apoio e compaixão com nós mesmos? E quais os benefícios disso? Então, as nossas referências hoje estão ligadas a essa figura que é a Kristin Neff. Kristin Neff é uma das fundadoras desse centro, que a gente tem o logo aqui em cima, né? E uma das autoras, né, desse livro, Manual de Mindfulness e Autocompaixão, né? A Kristin Neff é uma doutora em psicologia clínica, né? Professora da Universidade do Texas, estudiosa há muitos anos dessa prática, né? Da autocompaixão e dos benefícios que ela tem para todas as pessoas, assim, né? Então, os benefícios que adotar esse tipo de postura consigo mesmo, né? De compaixão para consigo mesmo tem para todo tipo de público, né? E aí já conduziram muitas pesquisas, né? Muitos estudos mesmo comprovando, né? E analisando quais os benefícios dessas práticas, né? Para o bem-estar geral das pessoas. Então, ela fundou esse centro, né? De Mindful Self-Compassion, que dá para traduzir como autocompaixão com atenção plena, né? Que a gente vai ver mais adiante, porque dessa ideia do mindfulness, né? Que a gente traduz como atenção plena para o português. E nesse centro eles oferecem vários cursos, né? De autocompaixão que estão um pouco sintetizados nesse manual aqui, né? Que é um livro que vocês podem comprar, que é muito útil, que tem inúmeras práticas que qualquer pessoa leiga pode ler e aprender a fazer e aplicar, né? E que são muito úteis mesmo, né? Então, essas são as nossas referências de hoje. Então, a Kristin Neff dá essa definição básica de autocompaixão, né? É uma prática na qual aprendemos a ser um bom amigo para nós mesmos quando mais precisamos. Nos tornamos um aliado interno em vez de um inimigo interno. Então, por que a gente precisa falar sobre autocompaixão, né? Porque cada um de nós tem esse potencial, né, de se tratar como nosso melhor amigo ou nosso pior inimigo, né? Cada um de nós tem a possibilidade de carregar consigo internamente, né? Ou uma voz interna que é de amizade, de bondade, de encorajamento, de compreensão e aceitação, né? Ou uma voz interna que é crítica, intolerante, cruel, impaciente, julgadora, né? Enfim. Então, cada um de nós vive esse diálogo interno, né? Em que a gente pode se tratar de formas positivas ou negativas, né? E como a gente se trata nos afeta de modo profundo, né? Então, nesse diálogo, será que a gente tem sido nosso amigo, né? Às vezes é difícil olhar para essa pergunta, né? Porque a gente percebe que a gente tem se tratado mal, às vezes, né? Então, quando a gente se pergunta também na forma como a gente cuida de si mesmo, né? A gente tem sido nosso amigo, ou seja, a gente tem se cuidado da forma como a gente cuidaria de uma pessoa que a gente ama, né? De um amigo, de um grande amigo, né? Às vezes a gente nem nota, né? O quanto a gente se trata mal, às vezes, né? E isso nos afeta de modo profundo e afeta todas as nossas relações, né? Às vezes a gente se perguntar, né? Fazer essa última pergunta aqui, será que eu trataria outra pessoa como eu me trato, né? Então, se eu tô com um problema no trabalho, por exemplo, às vezes eu
me culpo, eu acho que isso é tudo porque eu não presto mesmo, porque eu sou isso, isso e aquilo. Podem vir essas vozes, né, que são muito críticas, muito de repreensão, né? E enquanto isso, se uma amiga, um amigo viesse com esse mesmo problema para mim, me contar, eu jamais trataria ele dessa forma, né? Eu seria compreensível, seria encorajadora, eu seria bondosa, amorosa, né? Então, essa pergunta, esse contraste entre como a gente trata os outros e entre como a gente se trata, muitas vezes deixa muito claro pra gente, né, que a gente precisa cultivar a autocompaixão, né? Então, essas aqui são algumas perguntas que a gente retirou da escala de autocompaixão, que é um indicador, né, um questionário que foi elaborado por aquele centro de autocompaixão e mindfulness, né, e atenção plena que a gente comentou, né. Então, essas perguntas aqui são alguns comportamentos que indicam, né, que a gente talvez precise trabalhar a nossa autocompaixão, né. Vocês provavelmente vão dizer sim para algumas delas ou para muitas delas, né. Estamos todos nesse barco, né, assim. Então, a autocompaixão pode ajudar a reduzir esse tipo de comportamento interno, né, que a gente tem. Então, quando eu fracasso em algo importante para mim, eu fico consumido por sentimentos de inadequação. Quando eu me sinto para baixo, eu tendo a sentir que a maior parte das outras pessoas são provavelmente mais felizes do que eu. Quando eu fracasso em algo que é importante para mim, eu tendo a me sentir sozinho no meu fracasso. Quando eu me sinto mal, eu tendo a ficar obcecado e fixado em tudo que está errado. Eu sou crítico e desaprovo das minhas falhas e inadequações. Eu sou intolerante e impaciente com relação aos aspectos da minha personalidade de que eu não gosto. Então, a autocompaixão pode nos ajudar em tudo isso, né? A gente vai aprender a lidar com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com os nossos fracassos, com os nossos erros, com os nossos sofrimentos, né? De uma forma muito mais benéfica, né? Que nos ajuda muito mais do que esses comportamentos que acabam só piorando, né? Uma situação que já não é boa, né, pra gente. Existe uma importância adicional para vocês, agentes socioeducativos, né? Na aprendizagem da autocompaixão, né, no cultivo dessa habilidade. Então, a gente entende que vocês são profissionais do cuidado, de uma certa forma, né, já que vocês estão lidando cotidianamente com um público cheio de vulnerabilidade, né, como a gente já viu nas últimas aulas, cheio de traumas, uma trajetória difícil, cheio de sofrimentos, dificuldades particulares, né, e vocês estão com essa tarefa, né, de apoiá-los, né, no crescimento deles, tentar ajudar no desenvolvimento deles, na recuperação deles, né, enfim, cuidar, né. E a autocompaixão tem uma importância adicional para profissionais do cuidado, né. Ela não tem só a ver, né, com as dores que a gente sente, com o sofrimento que a gente sente que é nossa culpa, né. Ela pode ser usada, na verdade, diante de todos os sofrimentos. Não só diante dos nossos erros, né, e dos nossos, né, assim, das nossas falhas pessoais, né. E aí tem um tipo de sofrimento que é muito frequente, né, para profissionais do cuidado, que é esse sofrimento empático, né. Os estudos de imagiamento do cérebro recentes têm apontado, né, que os mesmos circuitos cerebrais se acendem, né, ou seja, as mesmas partes do cérebro são acionadas quando a gente sente dor e quando a gente presencia outra pessoa sentindo dor. Então, é uma experiência muito parecida, né? E por isso que a gente tem esse sofrimento empático pela dor do outro, né? Porque isso acende os circuitos cerebrais nossos, né? Os mesmos que a gente que acenderiam, né, se a gente estivesse experienciando o sofrimento, né? Então, tá cotidianamente, né, lidando com um público que precisa de cuidado, que está né, em uma situação difícil, é muito delicado, né, e pode acabar gerando
até problemas mais sérios do tipo burnout, né, estafa, isso é muito comum entre profissionais do cuidado, né. Então é importante a gente falar sobre isso no caso de vocês aqui, né. Então a Christine Neff fala aqui um pouquinho sobre isso, né. Ela diz o seguinte, que quando cuidamos de pessoas que estão sofrendo, o processo de ressonância empática, né, significa que sentimos o seu sofrimento como o nosso. Quando testemunhamos a dor de outra pessoa, os centros da dor do nosso cérebro se tornam ativos. O sofrimento empático pode ser difícil de suportar, portanto, é natural tentar bloqueá-lo ou fazê-lo desaparecer, como fazemos com qualquer outra dor. Entretanto, o esforço constante de fazer isso, né, pode ser desgastante e levar à fadiga e burnout do cuidador, né? Então, se a gente não aprender a lidar com esse sofrimento empático de uma forma saudável, né, isso pode nos realmente exaurir, né? E aí ela fala um pouco nessa fala, né, sobre os dois extremos que a gente cai diante do sofrimento, muitas vezes, né? Ou se a gente trabalha, né, com pessoas que sofrem cotidianamente, ou a gente se torna apático, ou seja, cria uma barreira ali para se afastar um pouco disso, né? Não se toca mais, né, com a dor do outro. E isso prejudica a qualidade do cuidado que a gente é capaz de oferecer, né? Porque o cuidado exige, né, que a gente consiga se sentir pelo outro de verdade, né? É isso que possibilita que a gente se haja de uma forma eficaz, né? Ou, né, o outro extremo, a gente se mistura tanto com o sofrimento do outro que a gente se esgota e não consegue fazer nada por ele, né? Ou seja, a gente pode cair num burnout, numa exaustão, enfim. E a autocompaixão é um remédio exatamente para isso, porque ela permite que a gente faça contato, né, com essa dor empática de quem a gente cuida, né, o sofrimento da pessoa de quem a gente cuida, no caso dos adolescentes, né, sem se fechar para ele, mas sem se misturar demais, né, também. Então, a gente tem mais bem-estar no trabalho, né, já que a gente sofre menos, né, com essa ressonância empática, mas a gente também se torna mais eficaz, né, no tipo de cuidado que a gente oferece, porque a gente está mais, né, tem mais um nível maior de bem-estar, e isso cria melhores condições, né, para que a gente esteja diante do outro com mais equilíbrio e com mais presença, né. Então, tem um artigo da Christine Neff com outros colegas dela, né, em que eles falam exatamente dos benefícios da autocompaixão para profissionais do cuidado. Eles conduziram experimentos, né, oferecendo programas de autocompaixão para profissionais da saúde, principalmente, né. E aí, eles também, enfim, fizeram toda uma revisão bibliográfica de outros estudos parecidos, e aí eles apontaram essas conclusões aqui no artigo, né. Então, pesquisas com profissionais da saúde, né, apontam que aqueles que praticam autocompaixão têm maior confiança na sua capacidade de oferecer cuidado de qualidade para os outros, têm maior engajamento com o trabalho, menor exaustão física e emocional e maior satisfação com a vida profissional, têm menos estresse e perturbações no sono, têm maior resiliência e índices de saúde mental e têm menor chance de experienciar burnout, né? Então, a autocompaixão é um fator protetivo contra uma série de problemas que podem vir, né? Desse tipo de trabalho que é muito desafiador, né? Do cuidado. Então, esse é outro motivo pelo qual é tão importante trabalhá-la. Então, trabalhando um pouco mais, né? Nosso entendimento do que é autocompaixão. Autocompaixão é diferente tanto de autoestima quanto de autocuidado, que são palavras que a gente ouve bastante hoje em dia, né? Tem ouvido mais, né? Então, a autoestima, talvez é a que a gente mais ouve falar, né? Ela é diferente da autocompaixão porque a autoestima tem a ver com uma avaliação de si mesmo como positiva, né? Então, uma avaliação positiva de si mesmo. Inclusive, ela tem a ver com uma comparação com os outros, né? Então, eu tenho uma autoestima elevada porque eu vejo várias qualidades em mim que me destacam, né, dos outros, enfim.
tem a ver com a gente ver as nossas qualidades, né, e se sentir bem diante desse reconhecimento, né, dessas qualidades da gente como inteligentes, bonitos, bondosos, o que seja, né? Então, é uma avaliação positiva do próprio valor. Ela tende a ser bacana nos momentos em que a gente está sendo capaz de ver essas qualidades. Mas, quando a gente se sente mal, ela geralmente, ela não, a autoestima meio que some, né? Ela não nos ajuda a ficar melhor quando a gente está sofrendo, se sentindo mal consigo mesmo ou com, enfim, com a situação. E aí que entra a autocompaixão, né? Então, a autocompaixão, ela está sempre presente, ao contrário da autoestima, né, que surge quando a gente está se sentindo bem, a autocompaixão surge quando a gente está se sentindo bem, quando está se sentindo mal, enfim. E principalmente, né, quando a gente está se sentindo mal. Então, ela surge como uma fonte incondicional, né, de apoio, mesmo quando tudo tá muito difícil, né? Ela não envolve uma autoavaliação da gente mesmo, como bons ou como maus, como autoestima, né? Ela simplesmente acolhe, né? O que quer que esteja acontecendo. Ela se relaciona com gentileza e com bondade com o que quer que a gente esteja vivendo no momento, né? E daí a gente tem o autocuidado, né? Que são práticas, né? Que são importantes para manter nossa saúde, nossa felicidade, né? Nosso bem-estar. Do tipo, coisas que a gente gosta de fazer, coisas que fazem bem, fazer terapia, fazer exercício, meditar, né, ter uma prática espiritual, talvez religiosa, enfim, frequentar alguma religião, ou ver nossos amigos, né, ler, enfim, coisas que a gente gosta, né. Mas elas têm um limite, né, porque elas não são aplicáveis a todo momento. Então, pensando na prática na unidade socioeducativa, né, se a gente está em um momento difícil diante de um adolescente ali, né, a gente não pode simplesmente falar, não, licença, eu vou para minha terapia aqui, eu vou fazer outra coisa que me faz bem. Não tem como, né? Então, é aí que entra a autocompaixão de novo, né? Porque a gente pode aplicar ela de uma forma muito discreta a qualquer momento, né? Ela é uma atitude mental, antes de mais nada, né? Então, esse é outro benefício dela, né? Que ela pode nos ajudar a nos sentir melhor a qualquer momento, né? Mesmo no meio de uma conversa, no meio de uma interação. Né? Daí a gente tem esses 3 componentes da autocompaixão, né? Ela depende dessas 3 coisas, né? A primeira delas é a autobondade, né? Que se opõe ao autojulgamento, né? Então, a autobondade contraria a nossa tendência, né? De se criticar, né? De nos criticarmos, de nos recriminarmos por tudo, né? E aí, ao invés de a gente ser duro e cruel e crítico consigo mesmo, né? A gente se torna bondoso, apoiador, né? Encorajador, protetivo de si mesmo, né? Em vez da gente se atacar e se repreender quando a gente se sente inadequado de alguma forma, a gente oferece aceitação e bondade incondicional, né? E a gente vai conversar um pouco mais no próximo slide sobre por que isso não significa que a gente vai ficar passando a mão na nossa cabeça e aceitando os nossos erros sem querer consertá-los, né? Sem querer melhorar, que a gente vai ficar estagnado, assim, né? Não significa isso, a gente vai ver mais disso adiante. Daí o segundo componente é a humanidade em comum, a humanidade comum. A humanidade comum ou compartilhada é a consciência de que a gente não está sozinho com o nosso sofrimento, com os nossos erros, com as nossas confusões, né? É a consciência de que ser humano inerentemente inclui dores, erros, dificuldades, imperfeições, né? Que todos nós compartilhamos dessa experiência de humanidade, né? E a gente, né, por mais óbvio que isso possa parecer, muitas vezes a gente se esquece e a gente cai, né, no isolamento, que é o oposto da humanidade comum, né? Ou seja, a gente se sente sozinho com o nosso sofrimento, né? A gente cai na armadilha de achar que quando algo dá errado, quando a gente está se sentindo mal,
é que tem algum problema com a gente, né? Um problema nosso, é uma coisa, a gente se sente sozinho, né, naquilo. Quando, na verdade, tudo isso, né, todo tipo de sofrimento, todo tipo de erro, de inadequação, de falha, tudo isso é experienciado por todos nós, né? E aí, o que que acontece, né? Ao invés de só sofrer, a gente sofre e ainda, em cima disso, coloca o sofrimento de se sentir sozinho, isolado, né? Com isso. E quando a gente lembra, então, que essa dor é compartilhada, a gente se sente conectado e acolhido, né? Nisso, assim, isso nos relaxa quando a gente faz esse exercício, né? De se lembrar que eu não estou sozinho com essa experiência de sofrimento, né? Que todos vivemos esse tipo de coisa. E, né, essas dores, elas têm formas diferentes, graus diferentes, mas todos vivemos, né? Esse tipo de sofrimento, né? A experiência do sofrimento é compartilhada. E o terceiro componente é a atenção plena, né? Então, esse, na verdade, é o primeiro passo para praticar a autocompaixão, né? Atenção plena é estar consciente do que a gente está sentindo. Então, ser capaz de parar e estar com o nosso sofrimento, né? Às vezes nomeá-lo, né? Dizer, nossa, então, tá, eu tô sentindo tristeza, ou então eu tô sentindo raiva, ou medo, né? A gente falou das emoções algumas aulas. E a gente fica com ela o tempo suficiente, né? Tem a ver com aquela prática do aperto de mão que a gente conversou, né? Então a gente reconhece, para, deixa ela acontecer, deixa esse sentimento tomar o espaço que ele precisa, né? Reconhece ele. E aí, a partir daí, a gente consegue responder com gentileza, né? O que a gente faz muitas vezes sequer dar atenção, né? Sequer parar para sentir o que a gente está sentindo, né? E esse é o componente da atenção plena. Então, agora a gente pode falar um pouco sobre os preconceitos que a gente tem sobre a autocompaixão, né? O que a autocompaixão não é, na verdade, mas que a gente às vezes imagina que é. E são argumentos que às vezes a nossa voz interna crítica usa para evitar, né? Deixar de ser crítica, né? Então, para se manter crítica, ela taxa a autocompaixão de autopiedade, fraqueza, egoísmo, autoindulgência, comodismo, enfim. Quando na verdade são coisas diferentes, né? Então, em primeiro lugar, ela não é autopiedade. Ou seja, a compaixão não é ter dó de si mesmo, né? Não é ficar pobre de mim, né? Na verdade, é o contrário disso. Ao invés de focar no seu sofrimento como se ele fosse uma coisa anormal, é reconhecer que ele é normal, assim, a vida é difícil para todos, né? Lembrando do componente de humanidade compartilhada, né? Então a gente entende que é assim mesmo, né? A vida tem sofrimento inerentemente. As pesquisas mostram, né, que as pessoas autocompassivas têm, na verdade, menos chance de ficar remoendo as próprias dores, né? Elas são mais resilientes, ou seja, elas caem e se levantam com mais rapidez, né? Elas não ficam chafurdando, né, no próprio sofrimento. Daí, de novo, né, ela não é fraqueza. A gente muitas vezes acha, né, que autocompaixão é fraqueza, mas na verdade ela está mais relacionada à força, né? Pesquisas mostram, né, que, como a gente já comentou, né, a autocompaixão permite a recuperação mais rápida de situações difíceis, como divórcio, trauma, dores crônicas, né? Nas pesquisas isso foi analisado, né? Então, a gente reconhece mais rapidamente a nossa dor ou o nosso erro, né? Se foi algo que a gente fez. E a gente consegue seguir adiante com mais rapidez, né? Ao invés de ficar remoendo novamente. Outra coisa que às vezes a gente imagina que autocompaixão é e que na verdade não é egoísmo, né? A gente acha que se a gente focar no nosso próprio sofrimento, né, que isso vai estar prejudicando a nossa capacidade de ajudar os outros, né? Quando na verdade, de novo, é o contrário, né? As pesquisas mostram, de novo, todas essas referências estão naquele manual que a gente citou lá atrás, por sinal. Mas a autocompaixão possibilita que a gente
olhe para o outro com mais disponibilidade, né? Então, as pessoas mais autocompassivas são mais disponíveis, geralmente. Elas são mais flexíveis nos conflitos também. Tem indicativos de que elas são mais amorosas, né, nas suas relações. Isso tudo porque elas estão sendo capazes de administrar, né, o próprio sofrimento. Isso nos torna mais disponível, né, para olhar e cuidar do sofrimento dos outros. A autocompaixão também não é autoindulgência, né? Então, às vezes na autoindulgência, né, a gente aceita os nossos erros e os nossos hábitos ruins, negativos, destrutivos, né? Encontrando desculpas para eles, né? Então, do tipo, não, no trabalho, como agente socioeducativo, se eu perdi o controle com um adolescente, gritei e não lidei bem com a situação, tudo bem, eu estava cansado, então deixa para lá. Não é isso, a autocompaixão não é isso, né? A autocompaixão é reconhecer, né, a situação que gerou aquele comportamento, então tudo bem, eu estava cansado, né, teve isso, teve aquilo, mas eu gero a aspiração de que daqui em diante eu vou fazer diferente, né? Então a gente aceita os nossos erros, né? A gente não fica remoendo, sofrendo com eles, se sentindo culpado, mas a gente olha para frente e se propõe, né, a fazer diferente. Falando de outro tema também, né, do tipo, um comportamento de autoindulgência pode ser comer super mal, né, se alimentar super mal, só com coisas gostosas, saborosas, né, que fazem às vezes mal. E a pessoa autocompassiva, na verdade, né, é capaz de perceber, né, já que ela quer realmente o melhor para si mesma, né, já que ela se trata como ela trataria alguém que ela ama, que ela quer ver bem, ela é capaz de adotar hábitos melhores, né? Então, isso também é verificado nas pesquisas, que as pessoas mais autocompassivas têm comportamentos mais saudáveis, né? Do tipo, se alimentam melhor, fazem mais exercício, enfim. A autocompaixão também não é comodismo, né? Às vezes a gente imagina que a autocrítica é uma das coisas que nos mantém crescendo, né? Então, a gente se frustrar com os nossos erros e se criticar por conta deles é o que nos mantém, né, trabalhando para ser melhores, né? Mas se a gente para pensar, assim, numa situação de trabalho, por exemplo, se você tem um chefe que é super agressivo, super descontrolado, super crítico, super intolerante, super impaciente, ele não te motiva muito, né, a crescer, a ser melhor, enfim. Por outro lado, se você tem um chefe que é bondoso, que é compreensivo, mas que também te encoraja, que acredita no seu potencial, né? Que acolhe os seus erros, mas ao mesmo tempo te motiva a seguir melhorando, né? A gente se sente muito mais motivado para né, alcançar nossos objetivos, enfim, né? Então, as pessoas autocompassivas não são acomodadas, né? Elas seguem tendo metas e objetivos grandes, né? Só que elas não se culpam e se martirizam quando elas falham, quando elas erram, né? Elas entendem que isso faz parte também. E isso não significa que elas vão ficar estagnadas na vida, né? Simplesmente que elas vão acolher os erros com mais facilidade e vão com mais rapidez, né? Ao invés de ficar remoendo naquilo, vão seguir em frente, né? Procurando resultados melhores, né? Então, a autocompaixão tem duas faces, né? Segundo a Christine Neff. Ela tem uma face que é mais passiva, mais acolhedora, que tem a ver mais com uma forma de a gente estar consigo mesmo. E ela tem uma face mais ativa, mais enérgica, que tem a ver com uma ação que a gente faz, né? Para se ajudar. Então, uma é mais acolhedora, uma é mais encorajadora, né? Então, a primeira delas que a gente vai discutir é essa face mais acolhedora, que tem esses 3 verbos principais ligados a ela, né? Confortar, acalmar e validar. Nesse manual de Mindfulness e Autocompaixão, que a gente está citando desde o início, né, eles oferecem assim, dezenas e dezenas de práticas possíveis que a gente pode fazer.
para ir exercitando esse músculo da autocompaixão, né? De forma que, quanto mais a gente pratica, né, mais fácil fica, e de forma que em algum momento a gente não vai nem ter que pensar em ser autocompassivo, isso já vai ser natural, né? E aí é muito importante ter uma quantidade grande de práticas possíveis, né, um cardápio grande, porque nem todas funcionam para todo mundo, né? Então a gente tem nossas preferências pessoais, tem coisas que funcionam ou não pra gente, né? Isso varia de pessoa para pessoa. E aqui a gente trouxe 3 práticas que tem a ver com esses 3 verbos da face acolhedora, né? Primeiro, depois a gente fala da face mais ativa. Então, confortar, acalmar e validar. Essa ação de confortar, quando a gente precisa de conforto, uma das coisas que a gente pode fazer, que é uma prática que a Christine Neff traz, é a meditação de bondade amorosa para nós mesmos, né? Então, essa meditação é uma prática em que a gente faz aspirações para si mesmo, entoa frases que nos confortam, né, e que desejam o melhor para a gente, né? Do tipo, que eu esteja seguro, que eu esteja em paz, que eu possa me aceitar, que eu possa ser amoroso comigo, que esse momento difícil passe, enfim, esse tipo de coisa, coisas que a gente, a Christine Neff traz algumas frases prontas que a gente pode usar, e a gente também pode descobrir o que mais nos conforta, né, nesses momentos. São coisas que a gente pode dizer para si mesmo em momentos de sofrimento. Esse verbo acalmar, né, a gente pode exercitar com o toque calmante, que é outra prática que ela traz, né, que é uma prática em que a gente encontra um gesto físico que nos traz calma, né. Isso é muito poderosa, essa prática mesmo, né. Todas elas a gente estranha um pouco, né, e às vezes a gente fica desconfortável de fazer até, né. Se for muito desconfortável, não precisa fazer, mas é legal experimentar também, né. A prática do toque calmante tem a ver com adotar um gesto, então, né, que traz alguma compaixão, alguma sensação de calma, né. Então pode ser, por exemplo, colocar uma mão no coração ou 2 mãos no coração, pode ser colocar uma mão no rosto, pode ser se dar um abraço, assim, pode ser segurar as mãos, né, uma na outra, coisas que dão essa sensação de acolhimento, né, e de calma. Esse verbo validar, né, a gente pode exercitar com uma prática muito simples, que é de rotular a emoção que a gente está sentindo. Então, em um momento, quando a gente vê que está desconfortável, né, pegando a palavra da aula anterior, quando a gente está se desregulando ou está desregulado, né, a gente pode validar o que a gente sente, né? A gente pode dizer, eu parar, né, um instante e dizer, ok, esse é um momento de sofrimento, isso é desconfortável, estou me sentindo mal e eu estou sentindo X, né? Então a gente dá um nome para aquele sentimento ou emoção. Pode ser tristeza, pode ser vergonha, pode ser raiva, pode ser culpa, pode ser todo tipo de coisa, né? Qualquer emoção que nos gere desconforto, né? Só isso já traz um pouco mais de alívio, né? Em momentos em que a gente precisa de autocompaixão, né? Receber um nome para essa emoção, isso já faz ela ganhar uma proporção mais que a gente consegue manejar melhor, né? Não fica aquele desconforto sem nome, que às vezes é muito mais difícil de lidar, né? Daí a gente chega à segunda face da autocompaixão, né? Que é uma face mais ativa, mais enérgica. E ela tem esses 3 verbos associados, né? A ela: proteger, prover e motivar. Então, proteger envolve realmente encontrar formas de evitar se machucar, né, diante de situações difíceis, né? E aí, uma das práticas que a Christine Neff traz que tem a ver com isso é a prática de compaixão com equanimidade, que a gente vai ver. Essa é uma das práticas que a gente vai propor para vocês experimentarem, né? Ela é especialmente útil para pessoas que estão em profissões de cuidado, né? Então, por isso que a gente vai
é uma das que a gente vai propor. A segunda face, né, tem a ver com prover para si mesmo, né? Então, diante das nossas necessidades, ser capaz de prover o que a gente precisa, né? Então, tem uma prática que a Christine Neff traz, que é satisfazendo nossas necessidades emocionais, que tem a ver com reconhecer do que você precisa, né, em um determinado momento. Por exemplo, talvez você precise de apoio, você sinta que você está desamparado, né, enfim. E encontrar formas, né, fazer realmente encontrar estratégias para suprir essas necessidades você mesmo, né, ser capaz de tomar medidas para supri-las, né. Essa é uma das faces mais enérgicas da autocompaixão, né, que envolve você mesmo fazer alguma coisa para se fazer sentir melhor, né. E o terceiro verbo, né, motivar, tem uma prática chamada carta compassiva, né, que a Christine Neff propõe, que também é uma das práticas que a gente vai propor para vocês experimentarem, né? Que tem a ver, a prática é assim, você escreve uma carta para si mesmo, vindo de uma pessoa que é uma pessoa imaginária, que é infinitamente compassiva, sábia, amorosa, inteligente, e aí então ela vai te dizer algumas coisas, e você vai então elaborar essa carta como se você fosse ela, né? Só que para si mesmo, né? Isso tudo para ir despertando esse nosso lugar, né? Que é capaz de olhar para os nossos sofrimentos e tal qual essa pessoa imaginária, né? É capaz de oferecer para a gente essa compaixão de que a gente precisa, né? Nesses momentos. Então, envolve escrever, né? Mesmo essa carta. Daí também outra forma de trazer mais autocompaixão para o nosso dia a dia de uma forma bem simples, né? É através dessas duas perguntinhas aqui, né? A primeira delas, do que eu preciso, né? Então, se eu tô sofrendo, se eu tô diante de uma situação difícil, o que eu posso oferecer para mim mesmo agora, né? Pode ser esse toque calmante, pode ser uma atividade que você possa fazer, né? Por exemplo, algo que você goste de fazer, ou então terapia, algo que desse tipo, assim, de um cuidado, né? Alguma atividade de cuidado consigo. Podem ser frases, né? Aquelas frases de bondade amorosa, por exemplo. Pode ser descansar, dormir, né? Enfim. Tem a ver com isso, né? Tem a ver com prover para si mesmo, oferecer para si mesmo o que a gente precisa. E a segunda frase, né? O que eu faria ou diria para o meu melhor amigo nessa situação, né? Então, imagina se fosse, né, a pessoa que você mais ama nessa mesma situação, como você agiria, né? E aí você pode realmente, né? A Christine Neff propõe isso em vários momentos, né? E funciona bastante, mas também é às vezes um pouco desconfortável de início. É você realmente dizer essas coisas que você diria para ele, para si mesmo, em voz alta, né? Então, usar o mesmo tom de voz que você usaria com ele, talvez se referir a si mesmo com um apelido carinhoso, né? Pode ser, por exemplo, meu bem, pode ser um apelido seu, por exemplo, meu nome é Renata, pode ser Rê, né? Esse tipo de coisa, né? Realmente oferecer pra gente essa voz, né, de acolhimento, de autocompaixão. Daí, para terminar, né, a gente traz uma frasezinha desse manual de novo, né, que está se referindo novamente, né, à especificidade das pessoas que têm por profissão, né, cuidar de outras pessoas, né, ou lidar com outras pessoas que estão em sofrimento, né. Daí ela diz: como mantemos a conexão emocional com pessoas em sofrimento? Primeiramente, precisamos estar em conexão com nós mesmos. Precisamos estar conscientes do nosso próprio sofrimento empático e ser compassivos com nós mesmos. Quando estamos abertos e receptivos às nossas emoções contínuas, ao interlocutor, né? Então, diante de uma pessoa, a gente está sentindo coisas a todo momento. Se a gente está aberto e receptivo a isso, e temos compaixão pelo quanto algumas vezes é difícil ouvir, né?
Podemos permitir que a outra pessoa fale sem precisar interrompê-la ou nos distrairmos durante a conversa, né? Então, se a gente está atento, né, e receptivo e se acolhendo, a gente se torna muito mais capaz, né, de ouvir o outro, de atender às necessidades do outro também, né? É aquela metáfora que às vezes já se tornou um certo clichê, assim, mas que é muito verdadeira, né? Que quando a gente chega no avião, as instruções de segurança lá dizem que a gente precisa, né, se houver despressurização da cabine, máscaras cairão, máscaras de oxigênio cairão, e você tem que colocar primeiro em você e depois no outro, né? Porque de fato, né, se você não consegue nem respirar, como é que você vai ajudar o outro, né? Da mesma forma, assim, se a gente está totalmente perdido nas nossas próprias emoções diante do sofrimento do outro, a gente não vai conseguir atendê-lo, né? Então, em primeiro lugar, acolher o que a gente sente, né, de sofrimento empático, para daí ser capaz de responder a ele, né, de uma forma eficiente, de uma forma compassiva, de uma forma bondosa com a outra pessoa também. Então, essa foi a nossa aula sobre autocompaixão, pessoal. A gente vai oferecer, da mesma forma, né, que a gente fez das últimas vezes, algumas propostas de prática para vocês colocarem, né, em prática algumas dessas ferramentas que a gente citou aqui. Dessa vez a gente vai oferecer uma quantidade maior e vocês podem experimentar e escolher o que funciona melhor para vocês, né? Muito obrigada por terem assistido e a gente se vê na próxima aula.